pode tomar um banho de sal grosso, bota uma rodinha atrás do ouvido, isso aí está alguma coisa soando estranho. Não, mas isso tem fundamento, sim. Mas tem fundamento onde? Ah, mas lá no terreiro, então vai para lá. Se tem fundamento, acho que tem, vai para lá, porque se afiniza com aquilo lá, porque aqui não se ensina isso. Ou algum espírito aqui já ensinou a tomar um banhinho de sal grosso? Bota sal grosso ao redor da casa para proteger a sua casa. Bota histórias de carvão debaixo da cama para tirar o flagelo da humanidade hoje, que é o mal olhado, o olho comprido. São coisas que não faz sentido. Então, se não faz sentido, nós temos que parar para pensar de que quaisquer tipo de recomendações que lembre a culto externo ou a qualquer ritual, porque isso é um ritual. É um ritual na busca mística de algum tipo de proteção, autoproteção, de cura, de melhoramento de situação psicológica, etc., mas não vai resolver o problema de ninguém. Mais adiante, nós temos que ter paciência. Quem dirige tem que ter muita paciência. Eu sou orador, eu posso falar e vou embora. Toca a pedra, eu estou longe, né? Mas quem está acompanhando o dia a dia é que recebe as pancadas, o presidente, os diretores. E eu sou falador, sou livre pensador, então pode jogar pedra à vontade, que eu já vou estar em Sobradinho, estou longe, não estou nem aí, né? Mas quem está aqui no dia a dia tem que ter o jogo de cintura, como eu disse, tem que ter paciência com o médium. Tem que ver, mas ele tem que observar se esse médium está minimamente se esforçando para acompanhar realmente a ideia espírita. Porque nós temos que usar coerência, irmão. Se um responsável por um trabalho de grupo mediúnico fechado, ou de todos os trabalhos mediúnicos, que seria um departamento próprio, observar que o médium não se esforça minimamente para compreender de que, através dele, e não há conveniências de estar se recomendando quaisquer tipo de rituais ou posturas de umbandismo na casa espírita, esse médium tem que ser chamado a atenção. Esse médium tem que ser recomendado, como fala para os alunos que não são bons alunos, para a diretoria. Não, joga lá para a diretoria, manda lá para o presidente conversar com o presidente. Não tem isso? Os maus alunos, conversa lá com a direção. Aí a direção vai falar com meu pai, falar com a minha mãe. É mais ou menos assim que eu vi. Isso aqui é uma escola também. Não é uma escola? Se o médium não está aprendendo a lição, pega ele e joga para a diretoria. Estou errado? Eu sou professor. Não estou errado. Eu pego, não tenho nem pena, não. Porque eu estou querendo o bem da pessoa. Estou querendo o mal dela. Esse aluno depois vai ficar com um SS o tempo todo, tirando 10 o tempo todo, porque não vai querer tomar a bronca da mãe diante de um diretor. Né? Então, outra coisa também que nós percebemos é, se numa casa espírita, em Brasília, eu escrevi os 2 artigos porque não veio de nada. Eu vou em todas as casas espíritas que me chamam. Fui numa casa, um diretor chegou para mim: Jorge, o que você acha da Umbanda no Espiritismo? Eu vou pensar no assunto. Eu já fui, há 34 anos, eu conheço por dentro. Né? Sei tudo o que acontece lá, os rituais todinho lá eu conheço. Vocês não sabem, não estão diante de quase que um pai de santo, né? Porque eu fechei as 7 linhas de cabeça quando eu tinha 22 anos de idade. Então conheço lá. Fui em praia, areia, ou melhor, praia, fui para cachoeira, fui para mato, fiz tudo que vocês imaginarem. Eu não conhecia Kardec, me levaram para... E olha que eu era um evangélico, esse não está me respondendo as duas. Aí começou a me responder alguma parte da mediunidade, fui lá. Então conheci, de alguma forma, aquilo que acontece lá dentro, inclusive com fundamentos nos estatutos de federações, de Goiás, onde eu estava há 38 anos, e no Rio de Janeiro, do qual também eu aprendi alguma coisa lá, dentro dessa linha. Né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: por que eu fazia? Porque eu não conhecia Kardec. E casa que tem como mentor, né, ou as pessoas só receberem permanentemente caboclos, índios, até a pessoa diz assim, engraçado, onde estão os pedreiros? Olha, interessante, né? Onde é que estão, então, os sapateiros, os mecânicos? Por que eles também não se manifestam e dão uma mensagem? Ah, não? E os boiadeiros? E os marinheiros? Porque lá também recebe o total dos marinheiros marujos, né? Então, só para tu ver, não tem uma coisa estranha soando nisso daí? Isso é mistificação. Isso é falta de conhecimento do Kardec, né? Ou então até mesmo, assim, os professores também não podem. Quer dizer, aí há a discriminação maior ainda. O professor se manifestar, o preto velho é que sabe mais do que um professor, do que um jurista, do que um médico, do que um cientista, enfim. É a complicação. Trejeitos das manifestações e esse vício de achar que só preto velho é que vai ensinar. Isso não é verdade. Isso aí nós temos... Me perdoe. Se estiver, eu acho que não está acontecendo aqui. Nos chamaram apenas para refletir mais um tema, com 1000 outros, que é o segundo encontro, vão ter 30 encontros, vão estudar vários temas. E o nosso irmão Vilela falou com muita clareza, não é uma coisa que está ocorrendo. Mas se eventualmente estiver aqui ou ali ocorrendo, vamos pensar, por que está ocorrendo? Falta de orientação de quem? Do dirigente, do médium,
da diretoria, do diretor do departamento, isso tem que ser repensado, porque o projeto de uma casa espírita, nós imaginamos que temos que fazer avaliações de processos, porque todo projeto é um processo para você chegar a uma meta. Qual é a meta aqui do André Luiz? É isso? É nós valorizarmos em maior número as orientações de Preto Velho? Se essa for a meta, está tudo bom, está no caminho certo. Mas se não for a meta, está errado, então tem que refazer. Todo o processo sofre melhorias. Se ainda acontece, vamos melhorar. Vamos procurar a melhoria do processo. É assim que se ensina em gestão de qualidade. E nós estamos falando em gestão espiritual, falando em administração de coisas espirituais. Então, vamos tentar melhorar o comportamento, pelo menos nesse objetivo, de melhorar o nosso comportamento em nome de Allan Kardec e, muito mais importante, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Cristo que nos concedeu a doutrina espírita. Eu vou imediatamente lá para falar de evangelho. Qualquer tema evangélico nós vamos falar lá, sob a ótica espírita. Eu não vou falar evangelho sob a ótica católica. Nem me chame, porque eu não vou falar de evangelho sob a ótica umbandista, eu só posso falar de evangelho sob a ótica espírita, ou seja, evangelho segundo o espiritismo, que eu vou debaixo do braço, é esse evangelho, serve não? Então, não tem o Jorge. Isso é válido. Agora, o contrário, vamos imaginar, com todo respeito, vem lá os mestres da linha que é extremamente útil, porque tem público próprio, objetivo próprio, procedimento próprio, que nós temos que respeitar e muito, porque são bases da mediunidade lá para eles, tudo bem. Mas trazer ele aqui para ensinar o quê? Antropologicamente, eu concordaria. Se ele trouxer um fundamento antropológico, maravilha. Cultura. O espírito tem que estar aberto para todas as culturas. Ele vem trazer o seu ponto de vista sociológico, maravilha. Vão aprender sociologicamente o histórico da Umbanda. Maravilha, ele vem trazer uma história. Agora vem que ele vem ensinar um ritual. Ele vai ensinar para nós rituais. Vai ensinar como é que se faz um preto, vai fazer um ponto riscado ou cantado. É isso que nós queremos? Então nós estamos no lugar errado. Então, assim, não é preconceito de não chamá-lo para cá. É apenas incoerência, porque ele vai trazer para nós aquilo que nós já não admitimos como prática. Aí nós teríamos que ferir. Porque em algum momento alguém vai levantar, mas isso está errado, aí vai acabar saindo de ferida, é melhor não fazer, então trazer. Porque alguém vai se exaltar em algum momento. Aí vai vir a tal polêmica que o nosso irmão falou. Não é verdade? Coerência é bom senso. Numa casa de Umbanda, nós devemos manter respeito sempre, mas nós colocamos no artigo que espiritismo e Umbanda não pode se confundir como doutrinas. Não podemos fazer confusão entre uma culpa, porque as consequências, as direções filosóficas e próprias religiosas, ainda que sejam oriundas e tendo como base a mediunidade, mas elas são distintas, sob o ponto de vista de fundamentos práticos, não é verdade? Ou nós fazemos tudo o que eles fazem no terreiro? Ah, mas aqui de vez em quando faz, está errado. Ah, mas o que tem de mais fazer? Muita coisa. Porque nas pequenas concessões descaracterizamos o projeto numa casa espírita. E eu falei de projeto. Nós temos uma meta a ser alcançada. É a umbandização? Então vamos umbandizar, vamos mudar o estatuto, vamos largar Kardec, vamos estudar um pouquinho mais as outras obras dos grandes estudiosos. Me perdoe, tem um aí que é um bandista, está vendendo livro, mas muito livro, um tal de Robson Pinheiro. Ele está vendendo aos montões, ficando rico. Escreveu a última obra que saiu dele agora, que é um best-seller, chama-se A Vida de Robson Pinheiro, ditada por ele mesmo. Quer dizer, cheio de humildade. Não é crítica, eu estou falando, e nós aceitamos, não, mas é maravilhoso. O problema é quem acha maravilhoso. Eu não acho. Eu acho para Umbanda maravilhoso. Mas não o contrário, achar que para nós... Ah, mas ali nós aprendemos muito, eu aprendo muito mais com Kardec. Eu aprendo infinitamente mais com Kardec. Então, entre aprender muito e aprender infinitamente, eu prefiro aprender infinitamente. Isso é lógico, é a coerência de comportamento espírita. Tá bom? Outra coisa que nós queríamos lembrar, foi lembrado aqui, eu falei na segunda-feira, ele me permitiu, me concedeu, agradeci muito ao Vilela. Olha só, eu achei que faltavam 50 minutos, faltam 5 minutos para terminar. E minha incapacidade de fazer o roteiro é muito grande, porque eu estava falando com você, né, que eu tenho uma coisa para fazer um seminário de 5 horas. E em 40 minutos, já estou perdendo tempo, né, mas em 5 minutos é muito difícil a gente selecionar exatamente o que quer dizer. Mas, basicamente, eu queria dizer aquilo que nós sentimos que é importante, para nós desmistificarmos o nosso comportamento em face dessas cristalizações em que nós temos necessidade de rituais, em que nós temos necessidades desses atavismos, né, dessas simbologias,
desses supostos espíritos bonzinhos que venham realmente resolver os nossos conflitos íntimos, nossos conflitos mediúnicos, os nossos conflitos doutrinários. Nós estamos num caminho perigoso. Esse não é o melhor caminho, o mais seguro caminho. Para terminar, porque depois nós temos as perguntas e respostas, mas eu diria que realmente as confusões que se fazem, vê lá o livro, ele ali coloca num cesto só de lixo, o Edir Macedo, o espiritismo, como nós falamos, o espiritismo é uma coisa só, né? Mas ele acha que espiritismo é tudo aquilo lá, caboclo, orixás, magia, tudo isso, porque ficou tão mal interpretado o espiritismo no Brasil, que a pessoa já centro espírita, caboclo tal, centro espírita, pai, não sei o que, tá. E na realidade ali não é espiritismo. Mas como a Constituição permite essas liberdades, você não pode proibir usar a palavra espiritismo. Eu até não gosto de usar, às vezes, em determinados momentos, a palavra espiritismo em determinado debate. Eu prefiro usar a palavra doutrina espírita. Ela me soa melhor em alguns momentos, sobretudo debates acadêmicos, quando eu tenho a oportunidade de, em nome de Kardec, falar. Para não ficar exatamente suando um pouco, porque o Edir, na realidade, está falando espiritismo, e como se nós, espíritas, praticássemos magia negra, macumba, feitiçarias, né? Tudo isso que eles batem de frente, nós que estudamos Kardec, estamos naquele bolo ali também. É mentira? Não é verdade? Ele coloca tudo isso, mas porque nós não somos atenciosos. E o pior, e ainda estamos trazendo para cá essa possibilidade de umbandização. Nada contra, mas nada a favor também, né? E, em face disso, nós temos que prestar atenção, porque nós não somos praticantes de espiritismo de mesa branca, e nem espírita kardecista, nem eles são espíritas de terreiro. Não existe isso. Espiritismo, fundamentalmente, é a doutrina codificada por Allan Kardec, encontrável nas obras básicas. Não existe, é ponto. Não existe outra coisa para pensar. Espiritismo está ali. São 5 obras básicas. Você quer ser espírita, estude ali. Você quer saber que é espiritismo? Se o Edir Macedo tivesse estudado Kardec, ele não ia falar sandice. Sandice é maluquice, é loucura que ele fez. Ele foi processado na Bahia. Isso ali sim é preconceito, vai contra a Constituição, vai contra a liberdade religiosa, vai tudo. O problema é dele. Não foi inteligente o suficiente para poder publicar um livro. Mas, para terminar a nossa primeira parte, nós não somos espíritas de mesa branca, né? E o que nós temos que parar para pensar que o espiritismo é Jesus redivivo entre nós. Nós temos que aprender a espiritualizar a matéria. A vela, que serve para um católico, que serve para um bandista, na mente deles, nós temos que aprender a espiritualizar o significado disso. Se eles usam a vela, nós usamos o quê? O poder dos fotões da força mental, que é luz. Porque nós produzimos fótons pelo pensamento, que vale muito mais poderosa do que uma luzinha fraca, uma chaminha fraca de uma vela, que seja uma vela de 10 anos, porque tem a vela de 15 dias. Mas não interessa, aquela vela vale pouco. O que vale é a força mental da luz que eu emito pelo pensamento. É a força mental. E todos nós temos os fotões, já descobertos pela ciência. São fotões que conseguem rearrumar a nossa saúde física, influencia muito a nossa vida espiritual, porque eu emitindo pensamentos bons de bondade para os outros e para as pessoas, para a vida e para mim, eu produzo esses fotões em relação ao meu próprio corpo, influenciado por essa luz, que não é de uma vela, mas é uma luz criada pelo meu pensamento, para ter saúde suficiente de pensar melhor e racionalmente poder administrar todos os fenômenos que, em alguns momentos, para alguns, criam confusões capazes de achar que uma vela vai resolver o problema, de que uma promessa vai resolver o problema, de que uma estátua vai resolver o problema. Ou então buscar Deus ajoelhado nas estrelas, buscar Deus nos altares, buscar Deus nos grandes líderes, né? Que por serem grandes líderes estão ficando também grandemente milionários, porque eles se colocam como representantes legítimos e os mais perfeitos tradutores de Jesus Cristo. Estão aí comprando televisão, comprando rádio, comprando jornal, comprando internet, comprando o mundo da comunicação para manter ainda sedada a mente do ser humano na Terra. O que eu digo sedada é ainda anestesiada para raciocinar. Espiritismo desperta a consciência. Mexe com as consciências, mas desperta a consciência. E despertar a consciência é o que nós queremos. É trabalhar com a consciência aberta, desperta, para na produção dos próprios fotões mentais, que são os nossos pensamentos positivos, né, termos saúde física e espiritual. Eu acho que foi. Foi? Primeira pergunta diz o seguinte: no entendimento de Kardec, como deve se proceder um dirigente de um trabalho mediúnico frente a um médium oriundo da Umbanda? Com a orientação de Kardec, um dirigente de trabalho mediúnico, diante de um médium oriundo da Umbanda, a primeira coisa que nós temos que pensar nessa situação é que se esse médium
já estudou a doutrina espírita. Se não estudou, está no lugar errado. Ele, antes de estar num grupo mediúnico de orientação espírita, ele tem que estudar muito a teoria, ele tem que estudar quais os caminhos para chegar a estar numa sala de orientação, educação e desenvolvimento mediúnico. Se ele estiver ali, ele já está, alguma coisa está errada nesse processo. Porque ele vai ter dificuldade como doutrinador de uma pessoa que não conheça Kardec, mas que tenha mediunidade, ou que possui a mediunidade, disciplinar esse médium. Aí está o problema. Então, o médium, antes de estar, se veio da Umbanda, passe não pelos canais mediúnicos, porque são muito poucas casas espíritas que estão preparadas para o trabalho mediúnico. Na realidade, o que eu chamo a um prematuro intercâmbio com as chamadas energias no campo mediúnico em várias casas espíritas que não abrem espaço para estudos, para meditações, para racionalizações do que propõe o Espiritismo, sobretudo em face da mediunidade. Eu estou falando isso com até a autorização de prévia conversa que tive com o presidente da casa, e, de repente, nós percebemos que a mediunidade, com Kardec, a mediunidade, conforme se fundamenta as orientações de O Livro dos Médiuns, ainda é muito pouco praticada nas casas espíritas do país, não é daqui do André Luiz. Emmanuel, no livro O Consolador, nos chama atenção sobre isso. E o médium, normalmente que vem de uma outra orientação, que não tem uma orientação espírita, ele está, se for para aspas, né, trabalhar com os fenômenos mediúnicos numa casa de orientação espírita, sem conhecimento espírita, ele vai ser um foco de perturbação nesse grupo. Porque ele não vai ter humildade suficiente para entender que ele tem que aprender a doutrina espírita para estar num grupo de orientação espírita e poder atender aos espíritos doentes e ser atendido pelos espíritos mentores. Né? É o meu modo de pensar, é o meu modo de... Se eu sou dirigente e doutrinador, e estou diante de um médium de Umbanda que não conhece Kardec, ele imediatamente vai ser convidado, fraterna e amorosamente por mim, companheiro, estude doutrina espírita. Vá estudar Kardec, estude o Livro dos Médiuns. Depois a gente vai fazer uma indagações, pergunta para onde estuda bem, ele está preparado, aí ele vai para o grupo mediúnico, nós não vamos ter problema com ele. A segunda pergunta: meu mentor é um preto velho. O que devo fazer com ele? Como lidar com a situação? Paralelamente, no mesmo nível, seria então papel do doutrinador esclarecer os pretos velhos que se apresentam como colaboradores das salas? Bom, colaborador não é mentor, né? Colaborador, qualquer um pode ser colaborador. Mentor é uma distância muito grande, até em termos de semântica das palavras. Tá? Então, o que nós temos que parar para pensar, se eu tenho um mentor preto velho, eu estou no lugar errado. Eu posso ser um extraordinário preto velho dentro de um terreiro de Umbanda. Ah, mas ele é um europeu que se transveste, me perdoe, ele vem de preto velho, mas é um europeu muito sábio, então que ele se manifeste com a sabedoria, sem necessidade da vestimenta de preto velho. Para quê? Venha como europeu, venha como um hindu, venha como que for, mas venha... Na realidade, o que vai valer vai ser a mensagem. Se eu tiver um mentor preto velho, eu ainda estou num estágio um pouco, vamos chamar, me perdoe, um pouco primário dos conhecimentos de Allan Kardec. Né? Eu tenho que avançar um pouco mais. Mentor espiritual são aqueles que já têm que, pelo menos, ter bons conhecimentos, além e, sobretudo, para ser meu mentor, tem que conhecer a doutrina espírita, porque se vem um espírito dizer que é meu mentor e não conhece o espiritismo, eu vou dispensá-lo, tá? Ele vai para longe, vai ser mentor de outro. O meu não, eu quero que seja o meu mentor um conhecedor de espiritismo. Porque se ele vier com outra conversa que não seja doutrina espírita, eu vou rejeitá-lo, tá? Não estou falando mal de preto velho, ou seja lá quem for, o meu irmão que chama de preto velho. A verdade é que é o seguinte, eu posso ter um orientador, mas esse orientador tem que saber mais do que eu. Ele tem que ter mais informação do que eu. Ele tem que minimamente ter uma leitura de espiritismo melhor que a minha. Aí eu aceitaria ele como mentor. Dessa forma, eu não conseguiria entender um preto velho nas condições de imantação de preto velho, de um ex-escravo, como alguém que vai orientar, sobretudo um Jorge Reza. Então, se alguém está com essa orientação, porque não conhece ainda a doutrina espírita, senão ele, se conhecesse, é que ia orientar esse suposto mentor. O preto velho iria aprender com essa pessoa. Como entender as orientações recebidas em sala mediúnica que falam que o ambiente está repleto de índios orientais e que são utilizadas plantas para tratamentos diversos e etc.?
Na casa espírita? Planta? Não entendi a pergunta. Plantas de quê? Arruda? Arruda, nós estamos com arruda já no governo. Hein? Plantas medicinais, chás, talvez, coisas do tipo, não é isso? Quem fez a pergunta? Foi você? Como entender as orientações recebidas em sala mediúnica que falam que o ambiente está repleto de índios orientais e que são ali utilizadas plantas para tratamentos diversos? Não, nenhum problema. Eu acho que o André Luiz nos fala sobre os recursos das energias dos vegetais, dos minerais. Nenhum problema. O que tem de mais? Os vegetais têm recursos magnéticos, de energias que nós desconhecemos, extremamente favoráveis, altamente utilizáveis por espíritos, podem ser espíritos que as pessoas podem estar vendo nessas condições de índios, que têm a experiência da mata, não sei, tudo bem. O que não pode acontecer é a materialização desse processo, porque senão daqui a um dia nós vamos sair daqui com a arruda e todo mundo achando que a arruda vai tirar mal olhada, vai tirar doença, vai tirar cálculo renal, vai tirar soluço de criança em casa. Isso é inverter a situação. Mas a situação, para mim, eu vejo de condição normal, desde o momento em que isso também não se torne quase que um culto, quase que um ritual. Toda reunião tem essas coisas. É meio parado, porque aí vira um processo de mistificação, tá? É mais uma coisa anímica do médium ou do grupo, um animismo coletivo em que as pessoas gostam de estar ouvindo essas coisas. O espiritismo é bem mais do que um grupo de índios e de hindus ou orientais com plantinhas tentando ensinar para a gente alguns mecanismos para curar corpo físico. Aí eu acho que fica muito limitado o espiritismo nessa base. O espiritismo veio para despertar consciência e para curar almas. O corpo é apenas um detalhe não tão importante, talvez, no objetivo da doutrina espírita. Eu acho que o espiritismo vem para curar almas. O corpo é uma consequência, né? Quando a alma está curada, o corpo reflete essa cura. Na mesma linha dessa pergunta, só um complemento aqui, está dizendo aqui pelo companheiro. Então, dentro de um trabalho mediúnico, se percebe... Como proceder quando se percebe que o nosso companheiro está preocupado em receitar chás, banhos de tratamento em trabalhos de cura espiritual? Está na mesma linha da anterior, né? Eu acho que aí já é mais preocupante. Eu vejo com mais reserva essa questão de banhos, chás, porque chá já está se comprovando a ciência, os chás que aparentemente minha avó, meus avós me ensinavam como inofensivo, em algum momento tem alguns contraindicadores à minha saúde. De repente, toma um chá de erva doce, a gente pensa que está fazendo bem, eu estou dando um exemplo, estou dizendo que é o chá de erva doce. E já está se descobrindo as inconveniências de determinados chás populares, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. A ciência é para nos dar um norte seguro, para que nós possamos realmente buscar, sobretudo no campo da saúde humana, os recursos mais seguros, não em nome de um capitalismo em que se vende os fármacos caríssimos, mas a medicina, o cientista, o estudioso, ele vai buscar no laboratório as formas de tentar realmente, e fórmulas também, né, de amenizar as nossas doenças. Eu olho com extrema... Jorge Hess, eu não sou dono da verdade, mas quem discordar também não é, então eu fico tranquilo, porque eu não sou dono, mas quem discordar de mim também não é dono da verdade. Então eu olho com um pouco de preocupação esse negócio de receitas de chás, de banho, essas coisas todas. Eu tenho muita preocupação em nome do espiritismo, isso é o Jorge falando, entendeu? Para não virar um ritual, não virar uma prática. Eu não vejo com bons olhos na condição de estudioso de espiritismo de Allan Kardec diariamente há 32 anos. Eu não recomendaria. Mas homeopatia talvez seja o menos, muito embora a homeopatia também tenha contraindicações. Agora, se você faz um trabalho de homeopatia numa casa espírita, tendo como suporte e obrigatoriamente um médico especialista na área, eu seria a favor. Os médicos estão lá recebendo, uns médicos espirituais, receitando homeopatia, mas por trás disso nós sabemos que na diretoria ou no centro espírita tem um médico homeopata para dar uma orientação. Tem um médico homeopata que está acompanhando esse processo. Isso é bom senso. Porque se não tiver, para mim, essa casa espírita está muito mal orientada. É o meu ponto de vista. Chá, então, nem se fala. A outra. Deve-se, então, evitar toda e qualquer manifestação de pretos velhos nas salas de trabalho mediúnico, a não ser para a doutrinação e esclarecimento dos mesmos? Eu não falei exatamente isso. Eu acho que, se nós pudermos buscar os recursos em que uma experiência, eu conheço pessoas antigas, de 70, 80, 90 anos, que ao conversar comigo, quando a gente conversa, eles me ensinam tanta coisa, eles me apresentam tanta coisa interessante em alguns momentos, como encarnados, né? Eu não acho que o Centro Espírita não veda espaço para comunicações de qualquer tipo de espírito.
não só de preto velho, sapateiros, carpinteiros, seja lá os outros tipos de espírito, de bispos, de ex-cardeais, sacerdotes, entram quem estiver lá. A tendência que o Jorge Hessing tem de entender essas comunicações de espírito que ainda está muito preso a esse tipo de atavismo, é que eles vão ali para duas situações, ou para receber ajuda ou para aprender alguma coisa nova. É no meu ponto de vista. Para ser doutrinado, não sei, mas pode ser também visto como estarem ali para serem doutrinados. É o meu modo de pensar. Porque se eles já forem doutrinados, eles não precisam estar ali se apresentando como tais. Eles vão se apresentar como espíritos, sem cor, sem ser velho, sem ser novo. Um espírito pura e simplesmente um espírito. Como é possível atualizar na doutrina espírita um preto velho ou qualquer outra entidade perenizada na ignorância? Como é possível trabalhar, talvez, essa com uma semana de tipo estudo entidade? espírita, com uma semana de estudo do Livro dos Médiuns, qualquer pessoa identifica fácil. Não precisa ter 10 mil anos de estudo espírita, não. Com uma semana de conhecimento espírita, nós saberemos a sociedade reagir em várias situações. Numa conversa com uma pessoa, numa situação de estresse em que as pessoas realmente, às vezes, não sabem qual o caminho tomar. Com uma semana de conhecimento de Evangelho segundo o Espiritismo, com uma semana de conhecimento de Livro dos Médiuns, nós identificamos com extrema facilidade quando exatamente está se manifestando um espírito A, B, C, em qualquer grau de condições morais em que ele se encontra. E, dito isto, o que nós podemos garantir é que esse conhecimento do Livro dos Médiuns, conhecimento muito mais importante, eu diria até, eu boto como muito mais importante do que o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que quaisquer tipos de entidades que se manifestarem num grupo mediúnico, eles sejam tratados fraternalmente, com carinho, para que nós possamos definitivamente desimantá-los, se eles ainda estiverem presos, repito, a esses atavismos que ainda os levam a um processo de estagnação. Eles não estão uma individualidade, ainda estão escravizados a nós, como supostamente senhores deles. Né? Nós temos que acabar com isso, temos que ajudar esse espírito. Se vem um preto velho, sempre vamos tirar ele da condição de preto velho, através de uma orientação sadia do Evangelho, que é o amor absoluto para ele. Por isso que eu digo, está ali para receber orientação ou para ser ajudado. A orientação que eu digo doutrinária, ou ser ajudado através de energias que ele esteja precisando para desimantar essa personagem que não sai da cabeça dele, porque o médium não deixa. O médium fica preto velho, faz para mim, o preto velho vai fazer para mim e tal. Quer dizer, ele está escravizado à mente do médium, o médium escravizado à mente dele. Isso é meio perverso. Eu não gostaria de ser um preto velho nessas condições, se eu estivesse desencarnado, ainda preso a um atavismo de vida passada como ex-escravo. Eu me sentiria muito mal se esse médium me escravizasse a mente dele, como supostamente eu, o orientador dele, porque sou um preto velho. A manutenção do uso de entidades de Umbanda é, então, uma necessidade inferior do médium egoísta, que não estuda e deseja manter sua luz no meio da ignorância? Você podia, por favor, fazer uma... Eu não entendi a pergunta, só para poder não ser injusto com quem perguntou. Como é que é? A manutenção do uso de entidades de Umbanda, mentores, né, médiuns que trabalham com mentores de linha umbandista, a manutenção do uso de entidades de Umbanda é, então, uma necessidade inferior do próprio médium egoísta. Necessidade? Inferior. Inferior. Do próprio médium egoísta, que não estuda e deseja se manter, deseja manter sua luz no meio da ignorância? Pode ser. Eu vejo nisso ignorância, ou seja, alguém que não estuda. Né? Eu vou repetir, a Casa Espírita não está com os pórticos fechados para qualquer tipo de entidade, para qualquer tipo de espírito. Mas a manutenção desses atavismos é, sem dúvida nenhuma, indício de um processo que quase que egocêntrico. É a pessoa querer aparecer, é o médium querer aparecer, é o médium querer ser a luz onde estão as trevas, é o médium achar que ele tem a informação reveladora através desses tipos ou desses irmãos nessas condições espirituais. Eu acho que a única forma de nós podermos realmente resolver esse tipo de problema, sem dúvida nenhuma, é a humildade, não o orgulho, né, de alguém se achar, porque nós não somos nada. O Chico Xavier se colocava como um capim, como um verme, eu não sei porquê, mas ele me autoriza a dizer porque ele falava isso, né? Ele se colocava na condição da mais absoluta humildade para se apagar.
para nós esquecermos, olha, esquece o Chico, vamos ver o que através da ferramenta mediúnica que ele nos santificou, traz para a humanidade. Então, o médium que realmente fica valorizando esses tipos de situações mediúnicas, ele está precisando estudar mais, está precisando... Olha, eu vou repetir, eu estava falando, me perdoe, isso é um ponto de vista meu, com a Marta Antunes, da Federação Espírita Brasileira, ela é diretora de lá, e eu durante quase 20 anos escrevi para o Reformador, e nós temos algum intercâmbio. Ela uma vez usou uma frase para mim, no primeiro momento, mas eu tinha parado e não tinha parado para pensar nisso. Assim, Jorge, se eu fosse dirigente dos trabalhos mediúnicos na Terra, eu tivesse o poder, eu mandaria fechar todos os canais mediúnicos por um período. Ela falou, mas por quê? Porque a mediunidade está muito mal trabalhada no espiritismo, e ela está na FEB. Né? Ainda os médiuns não estudam e querem já ir para uma sala mediúnica. Os médiuns não estudam e já querem receber caboclo, espírito, querem saber já Emmanuel, querem psicografar já André Luiz, e tem gente que psicografa e vendem por aí. Né? Como eu disse para você, esse nosso irmão, que é um bandista e vende no espiritismo livro a rodo. Então nós temos que ter cuidado. Me desculpe delongar um pouco na resposta, mas a ignorância é que nos leva a esse tipo de situação. A próxima pergunta diz o seguinte: não sou vidente, mas penso que um espírito superior ou um mentor poderia apresentar-se como preto velho, índio, chinês, etc. Estou errado? Poder até pode. Num terreiro de num terreiro de transição entre Umbanda e Espiritismo, como a gente vê, tem centro de Umbanda que está começando a ler com mais assiduidade as obras de Kardec. Isso é excelente, que é a tentativa de sair dessa coisa mais brasileira, em nome da ritualística umbandista, né, e já começar a ter um vislumbre de nova realidade da própria mediunidade. Então, eu acabei até me perdendo um pouco na resposta. O que eu queria dizer, eu comecei, de vez em quando foge. Ele está perguntando aqui, não sou vidente, mas penso agora, que um espírito superior... Tá, não sei, entendi. Aí é um superior e vem como preto velho. Não me consta, eu não sei que você delire com ele, alguém conheça, de que Emmanuel tenha vindo alguma vez dessa forma, entendeu? Que algum médium sério, consagrado, tenha dado essa revelação. Se me mostrarem essa fonte, eu até aceitaria. Você conhece alguma fonte segura? Que Emmanuel veio como preto velho? Não, é Emmanuel que está aqui como preto velho. Fonte segura eu não conheço. Fonte, obra, consagrada. Então, eu prefiro ver isso com um processo local, né, pontual. Pois não.